Saudações, pessoal! Vamos para mais um vídeo então, finalmente terminar esse longo combate aqui, que praticamente foram quase 10 vídeos aqui no caso para finalmente encerrar essa primeira sala da masmorra, né? Então o que se traduziu durante algumas horas de gravação para meio que provavelmente 50 segundos de combate muito intenso que aconteceu nessa cena. Então, de maneira geral, a gente já tinha tirado as iniciativas aqui, né? Só para retomar, o inimigo L ele já começa a rodada abalado dos ferimentos da rodada anterior, praticamente vários inimigos abatidos no cenário, então é mais questão de finalizar essa rodada para a gente resolver a situação aqui no caso. Então, começando pelas iniciativas, né, a gente usa o desempate aqui, seguindo a regrinha do ECOP, então a espada vem antes. Aqui não tem muito o que fazer, né? A nossa personagem prisioneira, meio que vamos deixar aqui a vez dela, justamente porque já está praticamente o combate se encaminhando aqui para o final. Então a gente deixa aqui o nosso adversário agora para ver se ele se recupera do estado abalado. Praticamente então eles usavam o D8 então como dado de espírito, lembrando que ele tem que superar aquele 4 para ver se ele se recupera ou não. Então a gente joga aqui 7. Recuperou do estado abalado. Então ele ainda age. Bom, o plano, naquele mesmo esquema, né, que a gente pode ver quem ele vai atacar, já que ele estava muito bravo, a gente pode determinar que então 1, 2 e 3 ele ataca o Bin e 4, 5 e 6 ele ataca o robô. Na rodada anterior ele atacou o Bin, vamos ver se ele ataca aqui agora, 4. Ele vai atacar o robô agora também. Aliás, nem lembro quem que ele atacou da outra vez. O outro vídeo já faz um tempinho que eu gravei, já não lembro direito. Então, pra gente com esse 4, ele vai atacar o robô. Vamos fazer aqui o ataque livre então contra ele, já que ele deu essa oportunidade. Lembrando então, o Bin usa o seu dado de 8 da luta em pé, o seu de 6 do dado selvagem, mais 1 pelo bônus de agrupar, então, já que tem um aliado próximo ali contra o adjacente ao alvo daí também. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, o aparar do L é 3, então vamos ver que dado que a gente aproveita. E jogando aqui, deu 3, mais 1, 4, então esse aqui. E o Bin, aproveitando-se então da oportunidade, acerta um ataque e basicamente vai causar dano. O dano, no caso, é aquele esquema do dadinho de força mesmo. Então, que ele vai usar aqui, o de 6. Então, vamos ver. Para superar uma resistência ali de 3. Tem chance de voltar a ficar abalado. Então, vamos ver aqui. 1. Não, então causou um dano mínimo ali no caso. Acertou o golpe, mas nem doeu. Agora, então, o nosso adversário vai usar o seu de 6 para, com a sua espada curta, atacar o nosso amigo F8, o robô, que tem um aparar de 7. Então vamos ver se a gente consegue acertar o golpe. 1, também não. Então não deu nada. Ele praticamente então já fez sua ação e agora a gente segue para o próximo, o ataque do F8, que eu imagino que agora ele vai justamente causar um estrago, que já que é o nosso personagem combativo. Então lembrando que apesar de já ter um ferimento, o F8 é um construto, então por esse motivo ele não sofre essa primeira penalidade de menos 1 em todas as suas jogadas, a penalidade vale só a partir do segundo ponto, então ele vai atacar com o seu bastão, utilizando então o dado selvagem de 6 padrão, e mais o seu bastão, que ele usa então o D8. Lembrando que ele ganha mais 1 pelo seu cibernético de combate e mais 1 pelo bônus de agrupar fornecido pelo Bin. Então, mais 2 no total para superar um 3. Chance de ampliação considerável e olha só, tivemos 2 ases. Joga de novo, mas eu acho que já vai ser suficiente aqui no caso. Então, a gente tinha aquele 8, mais 2 de bônus, mais 3, deu 13. Suficiente então, superou 3 e superou por 4 ou mais. Então, a gente tem ampliação. Nesse contexto de ampliação, a gente joga então o dano de 6 mais de 8, que é a força mais o bastão, mais o dado extra então, para superar também uma resistência 3. Então vamos ver quanto que vai ser o total, a nossa jogada. Aqui deu 3, aqui deu 9, As, joga de novo, mais 4, então 13. 13 supera 3 e supera por 4 ou mais, então ampliação e mais outra ampliação também, então o suficiente para deixar abalado, causar ferimento e eliminar o nosso alvo. Então aqui o adversário L também já não tem mais. De maneira geral, então, combate resolvido. Nessa situação, finalmente a gente conseguiu encerrar o combate. Vamos organizar aqui a cena e dar seguimento à nossa história também.
Então, o que a gente vai assumir que aconteça? Praticamente, a gente tinha um adversário então que continha justamente em suas posses a chave da masmorra onde a personagem estava presa. Então a gente assume que justamente eles vão libertar, já que ela se mostrou pelo menos minimamente mais assim amigável nesse sentido. Então, só para a gente limpar aqui o cenário e seguir de acordo, agora que justamente os personagens vão estar os três juntos ali, né? Então a gente deixa aqui o Bin, que nem precisou agir, só para a gente guardar a cartinha dele aqui no caso. Ele volta para cá, o F8 volta para cá e ela agora livre também deixamos aqui momentaneamente. Vamos só limpar aqui o cenário então, já que a gente teve, pelo tempo que durou essa batalha, pelos dias que o tabuleiro ficou pronto, eu imagino até que essa tinta já secou. Então vamos só pegar o paninho com álcool aqui para a gente limpar e dar seguimento. Então só pegar aqui e vamos dar um jeito aqui então. Só para a gente deixar aqui, o álcool pode ficar mais aqui no canto. E a gente vai seguir agora. Então eu já vou abrir o mapa aqui inicialmente, onde a gente tinha parado, para a gente já dar determinar o conteúdo das novas salas. Mas antes a gente pode ainda tentar algum testezinho de cura, alguma coisa aqui para tentar recuperar minimamente esses personagens que têm ferimento. No caso, o Bin, já que o robô é um pouquinho diferente e ele faria testes de conserto para se recuperar, além de que precisa do equipamento mínimo de algumas peças sobressalentes para poder fazer essa reforma. Então, no caso, fica válido apenas para o Bin, que caso alguns personagens ainda tenham essa perícia adequada, poderiam fazer pela regra. De maneira geral, ele é permitido ao personagem um teste de cura, digamos, até se passar pelo menos 1 hora do ferimento. Então a gente estipula que justamente cada um que tem a perícia pode fazer o seu teste ali no caso, para justamente tentar recuperar algum ferimento de alguém. Então vamos ver quem que tem. Na verdade todos poderiam tentar, né? O problema é que como ninguém tem um kit de primeiros socorros, vai ter penalidade no teste. E, basicamente, a gente não sabe aqui como é que pode responder, né? Vamos ver aqui então. Começando, o Bin, ele tem cura, mas ele não poderia fazer nele mesmo nesse sentido. Não, ele nem tem. Então, o robô também não tem. A nossa expectativa é a Line, que tem a perícia cura de 6. Então, ela poderia fazer um teste para tentar pelo menos remover ferimentos do Bin. A regrinha geral é que o padrão, né, o número alvo é 4, mas como ela não tem equipamento de primeiros socorros, faria o teste a -2. Então, superando o número alvo, recuperaria um ferimento, mais um se tiver uma ampliação. Então vamos ver como que ela responde ali no caso. Lembrando aqui então, teste -2 e vamos ver aqui no caso. Tomara que recupere alguma coisa, já que o grupo ainda não venceu esse primeiro combate, mas não necessariamente está com qualquer vantagem. Então, seguindo aqui, ela joga o 4, -2, praticamente então não conseguiu nada. Basicamente, o ferimento que ele tinha é algo demais para ela tomar qualquer ação ali no caso. Então, qual que vai ser o nosso plano agora? Lembrando aqui, só para pegar a folhinha que tem o mapa, deixa eu aproveitar aqui, a gente tinha dado um segmento no primeiro momento aqui na sala 1. Acho que o mapa está pegando bem. A gente tinha um acesso que seguiria nessa direção, que num primeiro momento os personagens não conseguiram observar o que tinha naquele momento porque os personagens estavam obstruindo. Imagino que a essa hora, com toda a bagunça que aconteceu, qualquer bônus de furtividade ou tentativa de entrar nesse sentido já tenha ido para o espaço, justamente porque deve ter dado alguma barulheira, alguma gritaria, já que os personagens não conseguiram resolver o combate, digamos, numa primeira rodada e evitar todo esse barulho para ser percebido. Então a gente segue normalmente aqui no caso. Vamos ver então o que a gente observa na próxima sala. Um detalhezinho só para eu colocar aqui que eu estava quase esquecendo, né? Que era aquela regrinha do desmorto que eu tinha falado num primeiro momento, que geralmente o carta selvagem tem chance de voltar como morto-vivo, já que era um elemento do cenário que eu queria colocar também. Então o que a gente tem nessa situação? Um dos personagens jogadores acabou sendo
eliminado, né? Acabou sendo morto em combate, então a gente poderia fazer essa jogada. O que seria o plano nesse sentido? Como é algo que pode acontecer, mas acontece de maneira até aleatória, digamos, das forças da mana que existem no cenário, eventualmente trazer um personagem de volta com algum objetivo, geralmente o que acontece? O carta selvagem, ele pegaria uma carta e se for um coringa, ele acaba voltando como um desmorto no caso. Não necessariamente na hora, mas que eventualmente aconteceria em algum momento. Caso seja qualquer outra carta, não acontece nada. Pela regrinha que foi estipulada, quanto mais, digamos, como é que dá pra dizer? Quanto mais experiente o personagem, então, digamos que dependendo de quantos, da evolução dele, no caso ali, quantos o progresso dele, se ele ainda é um novato, experiente, veterano, heróico ou lendário, eventualmente ele pegaria cartas extras. Assim como pegaria carta adicional se por acaso ele tiver, digamos, alguma complicação psicológica. Então, digamos que quanto mais assim, como é que dá para dizer, insano o personagem, maior a chance dele ter essa sobrevida para cumprir algum objetivo dele. No caso aqui do personagem do Rob, ele tinha apenas a desvantagem procurado, já que ele tinha um rival que estava procurando ele, que era um antigo colega da época de criminoso dele. Então, como ele também é um personagem de nível 1 praticamente, né, ele está no novato, a única coisa é que ele pegaria uma carta apenas. Então, como eu falei, essas cartas aqui já foram usadas, e essas demais aqui são as que faltam para eventualmente a gente acabar sorteando ali no caso, já que, como eu falei em outro vídeo, geralmente eu reembaralho apenas quando eu estou começando um vídeo ou caso haja alguma, como é que dá para dizer, o Coringa apareça finalmente. Então, assim, eu não cheguei a mexer no baralho ali no caso, mas é capaz de num primeiro momento eu sacar e vir o Coringa de fato, vai parecer que eu armei isso. Então eu quero dar pelo menos uma última embaralhada aqui no caso, para tentar deixar justamente ver se acontece alguma coisa, porque vai ser muito legal o seu personagem, que não tava assim, que eu não esperava que fosse ser eliminado já no primeiro combate do jogo, eventualmente já volta como um morto-vivo. Então isso vai ser no mínimo legal. Então vamos deixar aquela embaralhadinha aqui no caso. Tem chance de acontecer, porque eu deixo os dois coringas no baralho, né? E como foi muita carta tirada até o momento ele não veio, pode ser que apareça aqui no meio. Então chega de embaralhar, vamos lá para a nossa tentativa ver se resolve. Deixamos aqui então, lembrando, se por acaso vem o coringa, o personagem volta um pouquinho diferente. Se vier qualquer outra carta, a gente só descarta o personagem. Então vamos ver aqui, será que é o coringa? Não é. Então, paciência. Então, o que acontece? Nosso amigo Rob não recebeu essa bênção maldição de voltar e vai continuar sendo apenas um simples cadáver ali no caso. Então, vamos seguir adiante agora. Valeu, então.